Boa noite ao pessoal do meu canal aí. Estou falando baixo porque estamos de noite, né? E o pessoal aqui de casa está dormindo já. E vim trazer hoje para vocês um relato que aconteceu comigo no ano de 2018. Como vocês puderam ver aí no vídeo anterior, né? Eu sou evangélico, batizado há 6 anos. E esse relato que eu irei contar para vocês aconteceu comigo no período em que eu estive numa igreja chamada Igreja Pentecostal Deus é Amor, né, bastante conhecida, né, tem em todo o Brasil. E assim, como eu já possuo meu carro e minha moto, então me permite eu estar congregando em igreja em bairros próximos, né, aqui de onde eu moro. E eu não congregava aqui no bairro onde eu moro, né, possuo uma igreja Deus e Amor aqui, mas eu não congregava aqui. Congregava em um bairro próximo, e a igreja em que eu congregava, fiquei aproximadamente 1 ano e 2 meses congregando, e não tinha grupo de jovens, não tinha mocidade, né. E eu ajudava ali o pastor nos trabalhos desta igreja, né. Como eu já tinha certa independência, me bateu a vontade de me relacionar, né. Vi os outros demais jovens na igreja, né. Quando eu digo que não tinha jovens solteiros, né, mas jovens casados tinha. Eu via, né, então me bateu aquela vontade de engatilhar no relacionamento, arrumar uma namorada. E assim, como na igreja ali era inviável, né, pois não tinha jovens, eu comecei a visitar outras igrejas, né, Deus de Amor, nas redondezas ali onde eu morava, né, mas também não achava jovens ali, né, só jovens que já estavam comprometidas ou namorando ou casadas. E assim, espera um pouco, só um pouco. E assim, né, voltando aqui ao relato, então eu, certa vez, né, eu não pregava ainda na igreja, mas já abria a primeira parte dos cultos, cantava, né, louvava na igreja. Louvava na igreja, abria as primeiras partes, e certa vez, e era bastante chamado, né, pelos outros irmãos que ia pregar, para ajudar eles a um apoio a eles nos cultos que eles iam pregar, né. E certa vez um jovem da igreja, né, me convidou para que ele ia pregar num bairro próximo ali da onde eu morava, né, que ele também não morava perto de onde eu moro, mas o bairro que ele ia ali era próximo, então ele me convidou para ir junto com ele, né, e eu, né, peguei minha moto, a gente foi, e chegamos na igreja lá, né, uma igreja grande até, num bairro próximo aqui, de onde eu moro. Chegamos lá e logo que eu entrei, reparei que a igreja tinha bastante jovens mulheres, e jovens homens não tinha, né, só tinha jovens mulheres. E assim, né, tá. No decorrer do culto ele me deu uma oportunidade, né, o rapaz que eu levei para me cantar, e eu já tinha reparado numa moça já, que eu tinha me atraído assim no jeito dela, né, mas, né, aquela coisa assim, né, não conhecia, então não fiquei muito cuidando, não sabia se ela tinha namorado, né. Reparei na mão dela, né, e não tinha visto aliança, né, que nas igrejas pentecostal, como a Deus e Amor, os jovens, as jovens que mesmo que já estão namorando, eles têm que usar uma aliança, né, para indicar que eles já estão comprometidos, né, casados. É uma norma, é uma obrigação que a igreja exige, né, do pessoal. E assim, vi que ela não tinha aliança, nada, e então, mas fiquei na minha ali, né, e assim, dando as características dela, que ela não era aquela moça,
né, que nós estamos acostumados a falar, né, numerar assim de 1 a 10, ela estaria numa escala 6, 7 ali. Ela não era, não tinha bundão, peitão, não era aquela moça que nós costumamos falar gostosa, né. Era uma moça assim, eu sempre me senti atraído pelas moças simples, né. É uma coisa que me atrai bastante mulher, é a simplicidade. E como nas igrejas, principalmente na Deus e Amor, as moças, a maioria das mulheres costumam ser simples, né? Não é aquelas moças muito vaidosas, já a igreja bem rígida de doutrina, né? Como todo mundo acho que sabe, né? Como que é a fama da igreja pentecostal Deus e Amor. E ela era uma moça simples, assim, né? Na vestimenta bem simples, assim. E isso me atraía bastante, né? E ela era uma moça baixa, assim, branca. Ela era branca, do cabelo preto liso. E ela, né, tinha lá o seu 1,55 m de altura, mais ou menos. E ela tinha 17 anos na época, né? Como não faz muito tempo, né? Acredito que ela ainda tenha 17 anos. E assim, no que eu vi ela, eu já me senti atraído. E assim, no final do culto, quando terminou o culto, eu puxei um assunto com ela, né? Mas foi uma coisa breve. Vi que ela não deu muita assim, credibilidade pra mim, né? Muita moral, como é que fala. E assim, eu fiquei na minha, né? Ali. E assim, né? Não ia, foi 2 dias, que eu acho que foi uma campanha de 2 dias que esse rapaz fez, né? Chamou uma campanha aqui, né? Os dias da semana que ele foi chamado para pregar, foi chamado 2 vezes para pregar ali. Um dia porque era uma campanha, ele pegou o penúltimo dia e o último para fazer. E tá, né? Nós fomos essa vez, na outra a gente foi também, né? Eu levei ele também lá. E assim, ela tava lá também. Daí, só que, né, ela não esboçava, né, não me olhava, assim, nada. Não me cuidava, né. Assim como eu posso dizer pra vocês, quando a mulher se interessa no homem, ela fica encarando essas coisas, né. Não notei isso nela. Daí a gente foi chamado pra pregar foi chamado pra participar de um congresso que fala, né, que é uma festividade que tem na igreja que geralmente quando a mocidade ou o círculo de oração, que é formado por um grupo de pessoas, de irmãs já de idade, já irmãs casadas, elas é chamado de círculo de oração na igreja. E, né, e cada ano que elas fazem aniversário, né, o grupo ali formado faz aniversário, eles fazem uma comemoração na igreja, né, e daí foi feita uma comemoração, né, que era acho que o 3º ou 4º aniversário do círculo de oração daquela igreja. E assim, né, e a gente foi convidado porque a igreja, apesar de grande, não tinha muito irmão do sexo masculino, né, só mais irmãs. Então convidaram eu e esse meu amigo para nós participarmos ali de uma peça que eles iam montar ali, né. Lembrou como se fosse hoje, né? Ainda a peça era aquela passagem bíblica do cego Bartimeu. E assim, então daí comecei a ir ali, frequentar. Certa vez levei meu pai, que meu pai também é crente dessa igreja. Levei minha irmã para fazer uma visita, a filha dela, criança, né? Minha sobrinha pequenininha de 5 anos, cantou na igreja, tudo. E comecei a criar uma proximidade ali com eles, né? E entrei em contato, consegui o número da dirigente da mocidade. E entrei em contato entrei em contato, né, um dia com ela e falei que ia passar ali e congregar com eles, né, pedi permissão pro pastor da minha igreja. O pastor falou que eu podia ir e ele também já estava de saída da igreja ali, ia pegar uma igreja num bairro próximo ali, né, e eu pensei, não, já que eu tinha muita amizade com esse meu pastor que eu congregava
ali no bairro, e como ele ia sair, eu já estava de olho em outras igrejas, e como eu tinha conhecido essa moça, né, eu resolvi congregar no bairro que ela estava ali, né, e um detalhe é que o pai dela é pastor da igreja, né, ela era filha do pastor da igreja, e assim, e tá, né, e comecei a congregar ali, né, não dando muito índice, ênfase, né, vamos dizer assim, que eu tava afim dela. E ela começou, né, a vir puxar assunto comigo e a gente conversava alguma coisinha, mas só dentro da igreja ali. Comecei a congregar ali com eles e ela começou a puxar brincadeira comigo, demonstrar certo interesse, né. Fazia umas brincadeiras assim no cunho que ela estava interessada em mim. E assim, eu comecei a abrir a primeira parte nos cultos ali, né? Comecei a participar da mocidade ali da igreja. E logo eles me adicionaram no grupo da mocidade da igreja ali. E no grupo ela mandava mensagem, né? Assim a gente conversava no grupo, mas não no particular, assim, eu e ela. No WhatsApp, só no grupo. Daí eu lembro que no grupo já começou a ter certas afinidades entre nós. E assim, pessoal, certa vez, né, como eu comentei que a gente brincava bastante. Às vezes eu ia visitar outras igrejas, que os irmãos me chamavam e eu notava que ela ficava chateada comigo em questão disso, né, cobrava eu, mas onde você foi, você tem que estar aqui com a gente, né, então eu comecei a notar certo interesse dela em mim, né, nessa questão. Ela até brincava, falava que ia me bater se eu fosse em outra igreja, né. Então eu notei interesse dela, né, e como eu já estava interessado nela, isso me instigou, né, eu fiquei bem animado, né. E eu lembro que uma vez nós brincamos num assunto relacionado, né, que de frente com a igreja tinha uma pizzaria. E eu brinquei com ela, né? Falei, vou chamar ela aqui de Gislaine, né? Falei, Gislaine, paga uma pizza pra nós. Brinquei com ela, né? Mas na brincadeira. E ela falou pra mim falou que era pra mim pagar, né? E ficamos na brincadeira ali, né? E assim, quando eu cheguei em casa, né? No meu particular, daí no caso fora do grupo da mocidade, tinha uma mensagem dela, né? Falando que se eu quisesse eu podia pagar uma pizza pra ela. Mandou na brincadeira e dali em diante nós começamos a conversar no particular. E tá, né? E eu via, né, daí tá, né? Eu abri o jogo com ela, né? Falei que eu tinha achado ela bonita, que eu tinha gostado dela e tá, ela também falou que gostou de mim. E eu lembro que no dia que eu fui no congresso, né, que eu comentei com vocês do círculo de oração, ela louvou um hino da harpa, só que ela não tinha harpa, né, a harpa que eu falo é aquele livrinho de corinhos da igreja que tem, né, o inário que muitas igrejas têm, né, que você pode comprar, que você compra em várias casas evangélicas, né, harpa cristã, que vem com